Bem, meu nome é Manuel Pereira, também conhecido como Chico Flores, sou psicólogo de formação, artista multilinguagem e gostaria de fazer um agradecimento pelo contato do Chico, em nome da equipe que vai apresentar esse trabalho sobre a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers e que me encaminharam algumas questões e eu pude fornecer algum material e estou fazendo esse vídeo para complementar os anseios, as dúvidas, as perguntas. Bom, a abordagem centrada na pessoa, ela é uma ética de relação interpessoal que pode se dar no âmbito da psicoterapia individual e de grupo, no âmbito escolar, cuidando dos processos de aprendizagem, com uma ética mais horizontal na relação de poder, de pessoa para pessoa, nas empresas, na família, nas experiências religiosas, em grupos comunitários, através dos grupos de encontro, plantão psicológico, enfim. É uma mesma ética, mudando, portanto, o escopo da relação. No caso da psicoterapia, lida com dificuldades das pessoas e sofrimento advindo de questões, seja do seu próprio processo das relações familiares, afetivas, íntimas, sociais mais amplas, no caso do trabalho, relacionadas à formação profissional, enfim. Cada pessoa traz em si necessidades e demandas, e a psicoterapia seria, portanto, uma compreensão da forma como essa pessoa se organizou em termos de valores, crenças, personalidade de um modo geral, o self, e a gente faria, portanto, uma revisão dessa personalidade. Portanto, um trabalho longo, né? E isso diferenciaria a psicoterapia, por exemplo, de entrevistas de ajudas, ou antigamente chamado de aconselhamento psicológico, que lida com situações mais pontuais. Bem, no caso de transtornos mais severos de personalidade, ou adoecimentos, né, como depressão e outras manifestações, a gente sempre segue um posicionamento diante do sofrimento do outro, compreendendo a natureza daquele adoecimento, em que contexto, relações esse comportamento foi se aliciando, se formando, esse próprio sintoma. A depender do grau de sofrimento, a gente faz uma parceria com o médico psiquiatra para fazer uma avaliação, principalmente quando esse sofrimento está interferindo de uma forma muito severa no cotidiano da pessoa, inviabilizando as realizações de tarefas da vida diária, sejam elas simples ou complexas. Quando há risco para a própria integridade física da pessoa ou de terceiros. Então, um bom psicoterapeuta precisa de um médico psiquiatra de referência para poder fazer um trabalho conjunto caso seja necessário uma intervenção medicamentosa, para que a pessoa possa sair desse sofrimento, digamos assim, agudo e tenha um pouco mais de energia preservada para lidar com o próprio trabalho da psicoterapia, que é uma revisão mais estrutural da própria personalidade. E é assim que a gente trabalha, e na medida em que a pessoa vai se reestruturando, se revisando, mudando, né, valores, hierarquia de valores, crenças,
atitudes, comportamentos, vai se reconhecendo em questões até então mais nebulosas ou ambivalentes, né? Seja da ordem das questões estruturais como raça, gênero, classe social, sexualidades, na medida em que esses processos vão ficando mais claros para a pessoa, ela vai se reposicionando na vida, nas relações, e paralelo a isso, esses sintomas vão se arrefecendo, e no caso de uma remissão completa de sintomas, se reavalia com o próprio psiquiatra a dosagem ou até mesmo o desmame e a suspensão do medicamento em alguns casos, né? Sabemos que alguns transtornos requerem uma manutenção permanente do medicamento, como no caso da bipolaridade, do lítio, né, etc. Mas a ética da abordagem centrada na pessoa, a gente se relaciona com a pessoa e não com o sintoma, sem desprezá-lo ou subestimá-lo, mas alcançar fenomenologicamente, por isso a fenomenologia como método, através de uma redução fenomenológica, a condição dessa pessoa para poder lidar melhor, de uma forma mais integrada, com aquele sofrimento. Com relação a outra questão que foi colocada, o processo da abordagem centrada na pessoa gerar um individualismo. É muito interessante essa questão, porque, na verdade, a gente vive um pseudo-individualismo, né? A gente vive numa sociedade de massa com uma subjetivação programada, e nesse momento, através das big techs, né? Uma constituição muito intrusiva, com uma exposição, sem direito à privacidade, né? Eu diria quase sem direito a um eu para chamar de seu, sem direito a uma individualidade, numa sociedade viral, né? Onde o comando se dá de fora para dentro, no sentido decisório de motivação e poder para a realização, né? Então a gente tem uma condição hoje de completa instabilidade psicológica e emocional no âmbito social, para a construção de um eu, de uma individualidade que possa ser vivida a partir de uma autorregulação e de uma autodeterminação, que é o que propõe o Carl Rogers. Então, o tornar-se uma pessoa, como ele coloca no seu livro best-seller, tornar-se pessoa, ter essa capacidade reconhecida e exercida de autorregulação organísmica e de autodeterminação, portanto, ser uma pessoa com uma pessoa critério, como ele coloca, tendo ativado seu poder pessoal para regular as relações a partir de uma autorregulação também, e não só ser regulado pelas relações sem um tensionamento na relação de poder. Então, o que ele propõe é uma vivência comunitária, plural, diversas, com pessoas com seu poder pessoal ativado, ou seja, a gente veria uma democracia mais real, participativa, e não simplesmente uma democracia representativa como a que a gente vive hoje. E, por fim, fazer uma formação na abordagem centrada na pessoa. É, de fato, um processo experiencial necessário, porque o que o Rogers propõe é a construção de atitudes facilitadoras. Isso requer um processo vivencial e reflexivo sobre a concepção que ele tem de ser humano, de vida, e aprender de uma forma significativa é quando a gente aprende com o corpo inteiro, incluindo emoções, sentimentos, o próprio corpo. Então, a gente tem uma formação aqui no Diabase, no Instituto de Humanismo da Bahia. Vocês podem entrar no site, Diabases, que é uma palavra em grego que
significa travessia.com.br. Nós temos uma formação aqui de 3 anos, integralmente vivencial, experiencial, através dos grupos de encontro, onde a gente vai vivendo o processo de tornar-se pessoa, tornar-se grupo e revisando a obra do Rogers a partir do que a gente vai vivendo no grupo, né? Então é uma forma que a gente optou, metodológica, pedagógica, para se aprender de forma significativa. Estamos completando este ano 20 anos do Instituto, estamos na 18ª turma de formação. Todo início do ano temos a abertura de uma nova turma, é uma entrada anual. Fica, portanto, o convite, quem quiser participar das atividades do Dia Base. Temos algumas atividades abertas também, gratuitas, e no site vocês vão encontrar a programação. Meu Instagram é @floresdochico. Encaminhei também para o Chico o material do YouTube, que vocês podem encontrar, Chico Flores Oficial, assim como os meus discos. Eu sou compositor também, cantor, no Spotify e outras plataformas, Chico Flores. Desde já agradeço imensamente, desejo sucesso na formação de vocês e me coloco à disposição para o que se fizer necessário. Um beijo, um abraço e até outra oportunidade. Tchau, tchau.